E a gente vai encontrar essas diferenças nessas gerações, que são desafios grandes também para a gente na formação do. Aproveitando aqui um pouquinho essa questão da pandemia e a aceleração aí da telemedicina, né, da utilização de novas tecnologias, das roupas que a gente veste, né, como os nossos celulares, os anéis de controle e biometria, como é que vocês acham que, porque assim, diante de uma mudança geracional, dentro de um panorama vocacional, né, trazido aqui por vocês, distintos, como é que a gente, enquanto educadores na educação médica, como é que a gente tem que fazer a educação dessas crianças ou adolescentes ainda, para que a gente realmente alcance um profissional que, obviamente, tem que pensar enquanto sociedade, e a gente deve prepará-los para isso, mas que não pode deixar de lado também o assistencialismo e a clínica individual. Como é que vocês acham que a gente vai conseguir isso hoje dentro dos nossos cursos de medicina? Aproveita e lembra que a gente está passando aí por mudança da diretriz curricular nacional. E esse é um momento muito importante para a gente estar discutindo essa questão. Então, refazendo a pergunta, além da questão do cuidado com a sociedade, como é que a gente deve preparar pessoas para serem médicos assistencialistas adequados e com um perfil adequado ao contexto onde eles atuam? Pode começar, Rafael. Excelente pergunta, também bem complexa. Eu vou tentar trazer dois lados aí nessa resposta. Um lado é que nós, como educadores, 40 a mais, não vou dizer a idade aqui, 40 a mais, nós somos bem mais, viu, pessoal? Mas não conta para ninguém. Existe uma trajetória, porque a gente viveu a construção da tecnologia, mas acompanhando. Enquanto os nossos filhos e aqueles que estão entrando na faculdade agora, eles são nativos digitais. Então, nós somos quase analfabetos digitais e eles são nativos digitais. Então, a gente tem um conflito geracional em termos de tecnologia, né? Tudo bem que foi a nossa geração que construiu isso tudo, mas eles estão vivendo diferente. E isso é ruim? Claro que não. Isso é super positivo e a gente tem que trabalhar não contra, mas utilizando tudo em nosso favor. Eu entendo que hoje a gente está vivendo talvez a terceira grande revolução, né? Então tivemos a Revolução Industrial, tivemos a Revolução Digital e agora nós estamos passando por uma revolução cognitiva, né? Com a introdução da inteligência artificial e outras, né? Outras tecnologias. Dentro da universidade, essa implementação dessas estruturas, como telemedicina, os dispositivos que nós usamos, né, os que a gente chama de wearables, ela precisa ser implementada porque esses alunos já vieram com isso, vão utilizar isso, não vão deixar de utilizar, mesmo que você tente proibir de qualquer forma, coibir, que eu não acho que seja a melhor estratégia, como eu não sou pedagogo, né, mas trabalho com educação, eu sou um andragogo. Eu tenho uma especialização, né, em educação, mas não trabalho como pedagogo. Mas o pouco que eu conheço, eu entendo que a gente não pode inibir nem coibir, porque eles vão utilizar isso e isso vai fazer parte do dia a dia deles no futuro. Mas o que eu quero dizer com isso? Que a competência do aluno ela se dá em 3 dimensões. O chá, o famoso que a gente chama de chá, né? Cognição, o cognitivo, né? A capacidade de aprender, a habilidade, a capacidade de fazer e o atitudinal, que é o ser. A tecnologia ela vai ajudar muito na cognição, né? Essa revolução cognitiva vai ajudá-los muito no aprender, a facilidade em aprender. A técnica, todo mundo é capaz de implementar com um bom laboratório, um bom centro de simulação, de alguma forma estruturar. Talvez a grande diferença vai estar, e aí eu vou ao encontro da sua frase, que é o atitudinal, né? Como se comportar, como ser, né, efetivamente um médico diferenciado. E está aí, o futuro está aí. Então o médico não está mais na diferença em quem conhece mais ou quem tem mais habilidade técnica, porque isso vai virar uma commodity. O meu entendimento é quem é diferente do seu ponto de vista atitudinal e o futuro está aí nessa dimensão.
Eu concordo plenamente, mas quero escutar primeiro aí o que o Scalise tem para dizer. Eu lembro que eu sempre brinquei quando os aparelhos de celular surgiram, eu disse, bom, agora o conhecimento não precisa estar na cabeça. Esvaziem as cabeças e utilizem o celular para as informações. A grande questão aí, Scalise, vou puxar esse gancho para você, é a crítica no conteúdo. A gente vive aí uma crise de fake news, de má informação, e isso é muito importante. Então, para formar, a gente precisa entregar a crítica, né? Então, dentro desse atitudinal e comportamental, então, dessa condição sociocomportamental, a gente precisa ter crítica. E aí, como é que a gente faz, Scalise, para desenvolver crítica nos nossos alunos?